guys, I'm Jennifer, I'm your teacher with Samuel, and I'm here for our class too, alright? So, para a gente começar a nossa aula, eu vou revisar com vocês algumas coisas que Samuel ele passou na aula anterior. Então, para a gente poder começar, vamos lembrar aqui algumas palavrinhas que a gente utiliza durante o dia para poder complementar algumas palavras iniciais que a gente utiliza. A primeira delas é good afternoon. Então, essa palavra, como o Samuel falou para vocês, a gente usa para indicar boa tarde. Então, a gente quer falar para alguém, boa tarde, a gente diz good afternoon, alright? Good evening quer dizer boa noite. E como o Samuel explicou para vocês também, good evening quer dizer boa noite quando você chega em algum lugar, alright? Good night boa noite também, mas se refere a quando você vai dormir. Então, imaginemos que você esteja indo para a cama, você fala good night, se despede das pessoas e vai dormir. And good morning, que é pela manhã. Então, você vai acordar, vai para o trabalho, vai cumprimentar as pessoas pela manhã, você diz good morning, alright? So, nós temos também algumas formas de cumprimentar as pessoas, além daquelas que a gente já viu, como hi or hello, que quer dizer oi ou olá, e as formas de nós nos despedirmos seriam goodbye or bye-bye. Então, goodbye é uma forma mais formal de se dizer e bye-bye é mais informal. Mas ambas as formas podem ser utilizadas no dia a dia. E nós também temos formas de poder cumprimentar as pessoas de uma forma mais formal também, que seria Mrs. and Mr. Boyd, alright? Então, senhora e senhor Boyd, alright? E nós temos outras formas também, que no caso é Miss, quando é uma pessoa solteira ou que a gente não sabe o estado civil dessa pessoa, então a gente diz senhorita. E uma forma da gente falar também seria Madam and Sir, que seria Madame e Senhor. Então aqui a gente tem um pequeno vocabulário de como seria uma conversação utilizando as palavras que a gente já aprendeu. Vou passar aqui com vocês para vocês se ligarem na pronúncia e conseguirem repetir em casa, alright? Então, hello, good morning, what's your name? My name is Lau. What's your name? My name is Pedro. Alright? Então vocês podem praticar isso daqui. É uma das primeiras formas de vocês comunicarem com outras pessoas. Se vocês quiserem, podem até chamar um amigo, um colega, para poder estar praticando junto com vocês. Alright? E aqui, como o Samuel tinha explicado também, é os sujeitos, né? Então os sujeitos é para se referenciar a cada pessoa e como nós vamos nos referenciar em inglês. Então, nós temos I, que quer dizer eu. Então, I am Jennifer. Eu sou Jennifer. Temos you, que quer dizer você. He, que quer dizer ele. She, que quer dizer ela. E it, quer dizer ele ou ela para objetos e animais. Lembrando da ressalva sobre os animais que Samuel já tinha comentado no vídeo anterior. Alright? Fora isso, nós temos we, que significa nós. They significa eles ou elas. E you de novo, só que a gente usa no plural para indicar vocês. Alright? E aqui a gente viu o verbo to be, né? Que foi o primeiro verbo que vocês aprenderam, o Samuel passou para vocês. Então nós temos a forma. O verbo to be, ele quer dizer algo no sentido de você ser ou estar. Por exemplo, eu estou em casa ou eu sou Jennifer. Então, para poder me referenciar ou dizer, você está em casa, ou você é um professor, por exemplo. Então, a gente utiliza o verbo to be. E aqui são algumas das formas da gente usar o verbo to be. Por exemplo, eu vou usar I e o am. O am, o are e o is são o verbo to be. Só que aí, para cada sujeito, eu vou usar de uma forma diferente. Por exemplo, quando eu usar I, eu vou usar am. Quando eu usar you, eu vou usar are. E quando eu usar he, she, it, eu vou usar is. Os outros dois verbos, os outros dois sujeitos, que é we, they e you também, né, os outros três, a gente vai usar are, alright? A forma contraída foi a forma como o Samuel já havia explicado no vídeo, que seria do I am fica I'm, you are fica you're,
He is fica his. She is fica she's. E it is fica its. Alright? E aí seria a forma negativa de, por exemplo, alguém pergunta se você está em casa e você quer dizer que não está em casa, está na escola. E aí como seria uma forma de negar isso? Então, depois do verb to be, a gente coloca o not, que vai indicar uma negativa. Alright? Então, I am not. Eu não sou Jennifer, eu sou outra pessoa. Então, you are not. Você não é ou você não está. He is not. She is not. It is not. Então, segue da mesma forma. E aqui seria a contração também, que no caso você só contrairia o verb to be e não o sujeito. Aqui você consegue contrair junto com o sujeito o verb to be e aqui você coloca só o not. Então, uma das formas contraídas seriam I'm not, you're not, she's not, he's not e it's not. E aqui é uma outra forma de você contrair também. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't. O único que a gente não contrai é o primeiro sujeito, que é o I am not. Então, só teria essa forma ou essa da gente poder utilizar, ok? Aqui, na verdade, eu estaria trazendo algo novo para vocês, que como o Samuel já tinha falado sobre a forma negativa e a gente estava revisando, aqui a gente também tem outra forma, né, da gente perguntar, tipo, você está em algum lugar? Ou ele está ou ela está em algum lugar? Então, como que a gente poderia fazer essas perguntas? Então, lembra que eu expliquei para vocês que o verb to be, ele é o am, o are e o is. O que acontece numa pergunta dessa forma aqui? O que vai acontecer é que quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente vai colocar o verb to be antes do sujeito. Porque em português, a gente sabe que está fazendo uma pergunta pela forma como a gente fala. Geralmente eu falo, você está aí? E essa forma, a forma como eu uso a entonação da minha voz permite saber que é uma pergunta. No inglês, não. Eu preciso inverter o verbo para poder indicar que é uma pergunta. Nesse caso aqui, am I? Or are you? Or is he? Is she? Is it? Então, essa seria a forma da gente poder indicar que estaria fazendo uma pergunta. Obviamente, utilizando o ponto de interrogação. E aqui seriam alguns exemplos para vocês verem como isso ficaria. Por exemplo, you are Bill. Você é Bill. Or, are you Bill? Você é o Bill. Alright? She is English. Is she English? It is your party. Is it your party? He is Italian. Is he Italian? E I am your friend. Am I your friend? Ok? Então depois vocês podem olhar, se tiverem dúvidas como nessas palavrinhas, deem uma olhada no dicionário, ou qualquer dúvida vocês podem escrever pra gente. Alright? E aqui, basicamente é o que eu já tinha falado para vocês, né? Que a gente tem o verb to be, é o am, o are e o is. A forma como nós negaríamos seria, depois de cada um deles, colocar o not. E a forma como nós fazemos a pergunta é só colocar o am, o are e o is antes do sujeito. Alright? Então, aqui tem uns exemplos. Are you Mr. Wilson? Yes, I am. Então, eu estou fazendo uma pergunta. Você é o senhor Wilson? Sim, eu sou. Como você está afirmando, a gente usa aquela estrutura que eu já tinha explicado para vocês. E aqui com os outros exemplos também acontece a mesma coisa. Is she Spanish? No, she isn't. Então aqui a gente está negando. Então, ela é espanhola? Não, ela não é. Alright? Is he Dave? Yes, he is. Is it Sunday? No, it isn't. Is it your house? Yes, it is. Are you alone? No, I'm not. Ok? Então aqui são algumas formas da gente poder perguntar, afirmar e negar. Alright? E aqui nós temos aqueles famosos números, né? Eu acho que talvez alguns de vocês devem conhecer, outros não. Mas aí eu vou colocar e vou pronunciar só para vocês conseguirem treinar em casa. Qualquer dúvida, vocês podem ver outros vídeos também para poder conseguir
entender a pronúncia um pouco melhor e conseguir praticar em casa, ok? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, alright? Dá pra fazer o 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, que é 30. E aqui para fazer 31, 31, depois o 40, 40, para fazer o 41, 41, 42, segue a mesma lógica, a mesma coisa com 50, 60, 70, 80, 90, e quando nós falamos 100, ou 1000, ou 1 milhão, nós podemos usar tanto 100 como 100. A diferença é só porque o 1 se refere ao numeral e a se refere ao artigo, ok? Mas ambas as formas são corretas. Então você pode usar 100, 100, 1000, 1000, a million, 1 million, alright? E aqui seria algumas expressões de como a gente pode dizer excuse me or sorry, que é com licença e desculpe. Esse desculpe também pode ser usado não só para você se desculpar, mas também para poder pedir licença de algum lugar. Por exemplo, excuse me, você está passando em algum lugar e, enfim, as pessoas estão ali, você fala excuse me or sorry and I'm sorry, que é perdão, sinto muito, alright? Então, excuse me, are you Mr. Black? No, I'm not, I'm Mr. Clark. Oh, sorry, ok? Então, aqui seria uma das formas de a gente poder utilizar essas expressões. Fora isso, a gente tem outras duas expressões que seriam all day. Não esqueçam desse L, em inglês é prolongado, então all day, alright? Que quer dizer algo que você vai fazer em um determinado momento, só que por muito tempo. Por exemplo, I work all day. Por exemplo, eu trabalhei o dia todo. E nós temos essa outra expressão, que é every day. Every day quer dizer todos os dias. Então é algo que dá a ideia de rotina, algo que você faz continuamente. Por exemplo, I study every day. Eu estudo todos os dias. Então não é que hoje eu estudei o dia todo, mas que todos os dias eu estou estudando. Então quando dá a ideia de continuidade, eu coloco every day. Se foi algo que você fez somente naquele momento, mas por muito tempo, você coloca all day, alright? E nós temos alguns verbos, porque a gente aprendeu o verbo to be, e aqui seriam outros verbos para vocês praticarem em casa também, para poder aprender. Que seria o to study, que é estudar, to need, que significa precisar, to sleep, que quer dizer dormir, e to read, que quer dizer ler, alright? Então, vocês podem praticar um pouquinho em casa. E aqui seriam uns exemplos, né, desses verbos, que é I need to sleep a lot. Então, eu preciso dormir muito. My friend loves to read. Meu amigo ama ler. E I like to study history. Eu gosto de estudar história. Fora isso, tem outras 3 palavrinhas que a gente pode usar e a gente está passando para vocês como vocabulário, que seria book, que se refere a livros, magazine, que se refere a revistas, e newspaper, que se refere a jornais, alright? E aqui nós teríamos também outra forma de, se você vai ao mercado, a gente chama o mercado de supermarket. E aí imaginemos que você quer comprar uma coisa, mais especificamente uma carne, no supermercado, você usaria a expressão meat market, alright? E fora isso, nós também temos outros vocabuláriozinhos para vocês utilizarem no dia a dia, que é teacher, que é professor, professora. Por exemplo, I am your teacher and someone too, alright? Student, estudantes, ou seja, vocês são alunos, estudantes. Lesson, que seriam as lições. English, quer dizer inglês, e português, que quer dizer
português, ok? E fora isso, nós temos uma outra parte de vocabulário que seria bom vocês darem uma estudadinha, que é o a e o an. Eles são artigos, que quer dizer uma, alright? Mas qual a diferença? Quando a gente usa o a e quando a gente usa o an. Então, a gente vai usar geralmente para palavras que começam com consoante ou que têm o som de uma consoante. Por exemplo, a banana, a car. Banana start with B and car with C, so you use a, alright? Então, banana começa com B, carro com C, então você vai utilizar o a. Uma banana, um carro, ok? A dog. Agora, se a gente for usar com palavras que comecem com vogais, a gente vai usar o an. For example, an apple, an egg, alright? Então, uma maçã, um ovo, alright? Aí aqui nós temos alguns exemplos para vocês. I want a chocolate. Eu quero um chocolate. Chocolate start with the letter C, alright? So, a chocolate. Here, he is an architect. Então, ele é um arquiteto. Como começa com vogal, a gente coloca o N, ok? E aqui, a gente usa o the, que é the supermarket is open. Então, como se refere a um lugar, geralmente os lugares, eles pedem uma maior especificidade. Então, eu não posso dizer, um supermercado está aberto, mas eu digo, o supermercado está aberto. Esse o, eu vou utilizar o the, e não a ou an, ok? Qualquer dúvida, vocês podem escrever e a gente explica um pouco melhor para vocês a respeito disso. E fora isso, nós temos aquelas expressões que já foram passadas, mas só voltando. Excuse me, I'm sorry, and sorry. Quer dizer, I'm so sorry, and sorry. São formas de você se desculpar. Ok? E aqui, excuse me and sorry. Ok? Esse excuse me, a gente pode usar na verdade, para licença, pedir licença. E esse aqui, quando a gente fez algo e quer se desculpar com essa pessoa. Então, as outras formas seriam please e thank you. Então, que é por favor e obrigada. E aqui é uma frasezinha para a gente ver como isso funciona. Que é, what's your name, please? Qual o seu nome, por favor? Tom, my name is Tom. Então, Tom, meu nome é Tom. Thank you, sir. Então, obrigada, senhor. Ok? E aqui seriam algumas outras formas da gente poder utilizar o please e o thank you, que é please, para pedir algo para alguém, e quiet, please. Então, você está em uma sala, tem alguém falando, aí você fala para a pessoa ficar um pouquinho quieta e pede por favor. Ok? Então, vejo vocês na próxima aula, depois da de Samuel, qualquer dúvida, escrevam para a gente.